Fala aí, galera do 7º ano da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Roberto Stabile, professor de Geografia, e hoje a gente vai falar um pouquinho das características da formação do Brasil. Na verdade, quais são as características que nós temos na formação econômica e populacional brasileira. Vamos falar um pouquinho sobre dinâmicas da população, localização da população, a economia do Brasil, período colonial, essa evolução nesse período durante boa parte do tempo. E como é que nós somos hoje, né? O Brasil, um país agroexportador. Bom, para começar a falar um pouquinho sobre o Brasil, vamos voltar ao século XVI, galera. Por quê? Porque a gente vai falar da chegada dos europeus aqui, dos portugueses, e da implantação de um sistema econômico, né, ligado ao chamado mercantilismo, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, num sistema agrícola no Brasil chamado plantation. Na verdade, não somente no Brasil, tá, galera? Na América Latina, na África, na Ásia, hoje ele é conhecido sim como um sistema agrícola ligado principalmente aos países em desenvolvimento. A gente chama subdesenvolvido, eu vou falar em desenvolvimento, que é uma tendência atual, né? O subdesenvolvido ficou para trás, lá na época da Guerra Fria. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Como é que é esse tal de plantation? Primeiro, a monocultura, a cultura de apenas um produto. Na verdade, não que não vá plantar outros produtos, né? Na verdade, a gente não vai ter outras plantações. Vamos sim, claro que vamos ter outras plantações. O que acontece é que a gente vai dar prioridade a um determinado produto. E na época, no século XVI, o produto principal é aquele que veio da Índia, a cana-de-açúcar. Por que cana-de-açúcar? Porque a cana-de-açúcar era um produto muito importante. Você sabe que hoje a cana-de-açúcar tem vários, como se diz, várias características, várias finalidades. Hoje a gente fala do etanol, fala do açúcar, fala, né, da biomassa, ou seja, a cana-de-açúcar é muito importante. Pensa isso no século XVI, mais ainda, né, galera? Muito mais. Na Europa, eles tiravam o açúcar da beterraba. E aí, quando você traz a cana-de-açúcar para cá, porque ela não deu certo na Europa, não só porque os solos da Europa não são férteis, na verdade, pelo contrário, você tem muitos solos europeus, inclusive na Ucrânia, que são extremamente férteis. Mas o clima, né? Precisava-se um clima tropical. E traz a cana-de-açúcar para cá, se planta a cana-de-açúcar no nordeste do Brasil e aqui em São Vicente, que é mais ou menos São Paulo, e dá certo. Duas capitanias, vocês aprenderam essa história, né? Quais são as duas capitanias que deram certo no Brasil, colônia? Você vai falar Pernambuco e São Vicente, devido à plantação da cana-de-açúcar, que foi fundamental para a economia portuguesa. Essa é a monocultura, lembra? Cana-de-açúcar naquela época. Hoje, eu vou fazer uma pergunta para vocês. E hoje, qual produto ele representa a nossa monocultura brasileira hoje? Apesar de plantarmos vários produtos. Acertaram? Soja. Soja é o nosso principal produto. Apesar de não estar na mesa do trabalhador, a soja é o principal produto brasileiro hoje. Voltando ao plantation, eu tenho uma outra característica que continua no Brasil. É o latifúndio, né? A grande propriedade de terra. As capitanias já eram grandes latifúndios, né? Já era a dimensão praticamente de um estado. Você pega o estado de Pernambuco, que é o exemplo da que nós mostramos como crescimento, como a área que deu certo. Você pega a capitania, ela é praticamente o tamanho do estado de Pernambuco. Existem capitanias que eram maiores do que estados hoje no Brasil. Então a gente tem que levar em consideração isso. E o outro, que é uma triste história do Brasil, é o trabalho escravo, que infelizmente continua. Né? Em alguns pontos, nós sabemos que existem pontos no Brasil que a gente continua o trabalho análogo à escravidão. Então, seriam essas as características relacionadas a plantation, né? A esse modelo de plantação. E aí, galera, o que é importante a gente levar em consideração nessa questão populacional brasileira? A população vai se concentrar no litoral devido a essa questão econômica. Também, é claro, né? Lembra do Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494? Ele delimita a ocupação do Brasil somente no litoral. Áreas do interior do Brasil, o sertão brasileiro, aí está relacionado principalmente com a Espanha. Então essa seria a característica num primeiro passo dessa colonização. E aí, como eu falei anteriormente, a ocupação da população fica no litoral. Não que a gente vai ficar no litoral, que o brasileiro não fica num local só. Mas hoje, se a gente pegar o mapa do Brasil, a concentração populacional brasileira está na região litorânea. Grande parte da população está aqui, principalmente em duas grandes regiões brasileiras, no Nordeste e na região Sudeste.
Hoje, grande parte dessa população, e eu vou falar os 70%, mais de 70%, estão nessas duas regiões. Que isso mostra um pouquinho da importância desse primeiro passo, né? Na verdade, mostrando que a linha, né, o Tratado de Tordesilhas, ele fez com que a gente ficasse aqui. E a economia também se concentrou aqui. Lembra do plantation? Ele continuou, porque depois da cana-de-açúcar a gente teve a mineração. A mineração é que, assim, estala um pouquinho, porque muita gente fala para mim assim, é a mineração que vai dar essa dimensão no território brasileiro? Sim, a mineração também, porque tem as drogas do sertão, com a baunilha, por exemplo, tem a pecuária extensiva do Nordeste, que levou o gado para o interior e fez com que a gente pensasse um pouquinho nisso. A galera que foi para a Amazônia, por exemplo. Ou seja, eu tenho vários fatores importantes que mostram que o Brasil é desse tamanho hoje, ultrapassando o Tratado de Tordesilhas, por um simples fator. Porque nós, brasileiros, começamos a ocupar o território e dimensionar atividades econômicas além do Tratado de Tordesilhas. Com a mineração, como eu falei, com as drogas do sertão, o exemplo que eu citei foi a baunilha. Falei também sobre a questão da pecuária extensiva e da população que foi para a Amazônia. E aí, por mais que nós tenhamos uma concentração aqui na região Sudeste, na região Nordeste, devido à questão econômica também, no passar dos anos, certamente, a ida para o interior fez com que nós nos tornássemos um país continental. Hoje, se nós olharmos a América Latina, não existe país maior que o Brasil. O Brasil é um país continental. Essa questão como a gente fala da questão econômica na época, vocês conhecem muito do capitalismo, não conhecem? Ah, sim, Roberto, o capitalismo é o sistema econômico do mundo. Bom, eu vou falar um pouquinho das fases do capitalismo para a gente entender um pouquinho o que aconteceu com o Brasil. Nós temos várias fases do capitalismo. Nós temos o capitalismo comercial, que é o capitalismo do século XVI, o mercantilismo, que é o que a gente tem características aqui na época da colonização brasileira, o capitalismo industrial, que nós já falamos também que o Brasil passou com 100 anos de atraso nesse processo. Nós temos o capitalismo financeiro do início do século XX e hoje o capitalismo informacional, que é o capitalismo das redes sociais, da internet, né, dessa relação que a gente tem com a globalização, com a modernização. Bom, os países passam por esse capitalismo e, claro, alguns vão se adaptar um pouco mais, outros um pouco menos, outros naquele momento correto, outros nem tanto. O Brasil, na época do mercantilismo ou capitalismo comercial, nós tínhamos como principal atividade econômica, como eu falei anteriormente, a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar foi extremamente importante para Portugal, né, e no cenário de formação do Brasil em si. Esse mercantilismo, e a gente está falando de uma certa forma do mercantilismo ligado ao comércio, ao capitalismo comercial, fez com que nós tivéssemos uma característica muito firme ali, a chamada balança comercial favorável. E aí eu posso falar o seguinte para vocês, até hoje é assim, né? Até hoje você ouve falar na economia, nas bases econômicas, a nossa balança comercial está favorável. O que é esse negócio de balança comercial? Bom, eu tenho de um lado os produtos que a gente vai vender, do outro lado os produtos que nós vamos comprar. Então, se eu vendo mais do que eu compro, eu tenho lucro, né? Eu tenho superávit, ou seja, sobra dinheiro, a minha balança comercial está favorável. Agora, se eu estou comprando muita coisa ou essa coisa é muito cara e eu não consigo ter dinheiro suficiente para pagar isso tudo, a nossa balança é deficitária, ela é negativa. Então, uma das características fortíssimas do mercantilismo era essa, o que a gente chama de balança comercial favorável. Agora, tinha uma outra coisa que o Brasil seguiu assim, quase à risca, né? Porque nós sabemos muito bem que a implementação da colonização brasileira, ela se prolongou do século XVI, vamos colocar, até praticamente o século XIX, quando a gente se torna independente aí, em 1822. Mesmo assim, tem tão independente assim. Mas nesse período, a gente começou a procurar metais preciosos, porque a Espanha já tinha encontrado metais preciosos na América Latina. Isso nós chamamos de metalismo, acumulação de metais preciosos. O metalismo também era uma característica muito forte do que nós chamamos de mercantilismo, do capitalismo comercial. E nós seguimos, praticamente nós seguimos toda a regra do capitalismo naquela época. Na verdade, nós, entre aspas, né, nós éramos colônia de Portugal. Nós fomos explorados por Portugal. Então, a gente seguiu a linha do que Portugal, de uma certa forma, queria.
E aí nós seguimos o mercantilismo com a acumulação de metais preciosos, a tentativa da balança comercial favorável. A gente não, né? Porque é a balança comercial portuguesa, na questão de exportação e importação. Mas eram aspectos ligados principalmente a esse cenário, a um cenário muito, mas muito limitado em relação ao comércio. Como eu falei, o Brasil é um país colônia, era uma colônia, desculpa. Por ser colônia, consequentemente, a gente dependia, a gente seguia as ordens de Portugal. Então nós tivemos a cana-de-açúcar, tivemos a mineração, depois a gente vai ver outros produtos quando a gente falar um pouquinho mais sobre mercantilismo. Bom, no mercantilismo, a gente tem como característica, que a gente já tinha comentado anteriormente, a balança comercial, o metalismo, a acumulação de metais preciosos. O Brasil não parou por aí, tá? A gente correu atrás de metais preciosos, tanto que a gente foi para o interior. Vocês devem ter estudado isso na parte de história das bandeiras e entradas e bandeiras. As entradas, por exemplo, eram organizadas pelos governos, ou pelo governo português, e ela não poderia passar o Tratado de Tordesilhas. Já as bandeiras, sim. Né? Eram os bandeirantes que vocês devem ouvir falar pra caramba. Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro e São Paulo, vocês ouvem sempre falar, estrada dos bandeirantes, bandeirantes. O que é bandeirante? Bandeirante é esse, explorador que foi para o interior do Brasil. Claro, a gente está falando de uma das funções dele, porque teve aprisionamento indígena, teve questões relacionadas ao ouro, ou seja, muita coisa relacionada a esses bandeirantes. Mas também, como a gente falou anteriormente, foi ele, junto com a pecuária, junto com as drogas do sertão, junto com a ida da população ao norte do país, que fez com que o Brasil se tornasse desse tamanho. Sabe por quê? E aí os professores de história também já falaram isso com vocês, a gente tinha um Tratado de Tordesilhas, aquela linha que cortava o Brasil pelo litoral, né, praticamente. Esse Tratado de Tordesilhas, ele cai. Vai surgir agora o Tratado de Madrid, que vai reconhecer o Brasil daquela dimensão. Não totalmente, porque depois a gente compra o Acre, depois a gente faz acordo para ter o Amapá, tem as questões do sul do Brasil, a Guerra do Paraguai, mas o Brasil em si, ele ganha forma também por causa disso. E, claro, relacionado, como a gente falou, ao mercantilismo. A questão do plantation, a questão de você ter um produto só, muita gente fica assim, então, Roberto, nós só plantávamos uma coisa? Não, nós tínhamos vários produtos, mas vários produtos. Entretanto, havia um destaque. É como a economia hoje. Hoje a gente tem a soja como nosso principal produto. Entretanto, a gente planta o café, a cana-de-açúcar, o milho e entre outros. Entretanto, como a soja é valorizada no mercado externo, ela tem, não vou falar prioridade, mas ela tem destaque na plantação. Os agroindustriais plantam a soja para vender. Lembra da balança comercial? Lembra do lucro? É mais ou menos dessa forma. Hoje, por exemplo, a gente tem muitos produtos que talvez não tenham um valor tão viável, né, tão acessível no mercado externo. Então, eles são deixados um pouco de lado. Infelizmente, tá? Infelizmente, são produtos que estão na mesa do trabalhador. Isso é que a gente chama de insegurança alimentar um pouquinho, né? Essa ideia de você plantar muito, mas a população passa fome. Isso é um grande problema do Brasil, né? Um dos principais problemas que nós temos. Mas a relação é essa. E no período colonial a gente também tinha isso. A gente tinha uma pecuária, a gente tinha produtos relacionados à mandioca, produtos de subsistência de uma forma geral, principalmente com a cultura indígena, mas no geral, a cana-de-açúcar é o nosso principal produto. Quando a cana-de-açúcar, entre aspas, vamos falar, a metodologia de plantação da cana-de-açúcar, ela é trazida, assim, copiada pelos holandeses e levada nas Antilhas. Muita gente fala assim, a cana-de-açúcar caiu. Não, ela continuou, só que o ouro vem acima dela. Tanto que depois do ouro veio o café. Não que acabou a exploração desses produtos ou a plantação da cana-de-açúcar. Pelo contrário, ela continua. A diferença é a seguinte, é que agora eu tenho prioridade para um outro produto. E no período colonial eu não vou colocar a cana-de-açúcar como principal produto e depois o ouro. Mas a gente sai do período colonial um pouco e já entra no Império, a gente já tem um café. E aí, consequentemente, como é que a gente vai ter? A industrialização, o Brasil urbano industrial, são esses aspectos importantes aí. E como nós falamos, hoje, por exemplo, a gente falou da soja bastante, mas olha só a quantidade de produtos que já passou pelo Brasil, mostrando que eles são importantes. A cana, veio a mineração, por exemplo, aí veio o café, né? O café foi muito importante até 1930, a crise de 29. Aí veio o Brasil urbano industrial, mas o café não perdeu espaço, não. E aí você tem vários produtos, o algodão já foi importante pra caramba, o cacau foi muito importante no sul da Bahia,
Novamente, a cana-de-açúcar é importante no pró-álcool, por exemplo, mas o Brasil industrial é um outro Brasil. E hoje a soja, né? Porque, por mais que a gente pense na industrialização, o setor do agronegócio é um setor que vem crescendo muito na economia brasileira. E a gente vai mostrando esses cenários, principalmente, como eu falei, com essa ideia da soja. Agora, se a gente olhar para trás, o que nós temos? A gente tem uma série de produtos que foram tops no Brasil, sim, foram elevados no Brasil e depois voltaram ao seu nível normal. Hoje, por exemplo, o Brasil planta de tudo. E é isso que se questiona muito no cenário internacional. Tanto que nós fomos já questionados sobre a plantação de cana, porque nós seríamos responsáveis pela fome, porque nós priorizamos a cana na época do etanol, né, em relação a produtos de subsistência. Isso também acontece, galera, principalmente nessa relação de comércio entre países, né, que exportam, que competem com a gente. Infelizmente, o Brasil é um país que ainda, né, depende muito da agricultura. A gente poderia ser muito mais ligado à tecnologia, como outros países. Mas essa é uma questão que a gente precisa evoluir no território brasileiro. E aí, galera, um grande abraço para vocês, até o nosso próximo vídeo.